Fala, programadores! E agora temos também uma RH aqui com a gente, galera. A Rô, uma grande amiga que eu tenho, conheci ela na época da pandemia, foi uma das pessoas que fez entrevista comigo. Eu passei na entrevista dela e deixei ela na mão, né, Rô? Isso Foi, aí. foi isso aí, né? E aí eu queria que a Rô Isso se mesmo. apresentasse. Foi exatamente o que aconteceu, né? Ela tá com um pouquinho de delay no áudio ali, galera, com a imagem. Já tinha feito o teste antes, mas ela tá ali ativa. E fala um pouco aí, Rô, de onde, como é que é a sua carreira, o que você. A sua atuação, né? Bom, eu atuo com RH, né? Sou a Rô, atuo com RH desde 2007, sou formada em RH e pós-graduada em gestão estratégica de pessoas, né? Meu foco, minha especialidade é a área de TI, onde eu me encontrei, né? Mas já trabalhei em várias áreas, empresas tradicionais, em indústria, né? RH de tudo que é coisa, supermercado. Já trabalhei em tudo, comércio, agência de emprego, mas eu me achei na TI, né? E a área assim que eu entendo mais, que eu sou especializada, e a minha seleção, principalmente, ela é especializada em Java. É o meu Olha ponto só. forte hoje, Essa Java, eu não né? sabia, não. Eu nem gosto de Java, Rosália. Eu nem Pois gosto de é, eu Java. percebi isso, eu percebi isso. Diga para mim, o que, que você é, acha do Java em si, né? Por que, que você se especializou em Java? Já que você já falou esse assunto aí, vamos já começar a perguntar assim, porque o pessoal pega muita referência comigo com Java, como se eu fosse a pessoa referência do Java, né? O guru do Java. É o guru do Java. Eu acho que eu não tenho toda essa moral toda. Quem sabe um dia eu viro o Java Shape, é um sonho que eu tenho, né? Bruno Souza, escuta eu, chama eu. Eu tenho ele no Zap aqui, tá, galera? É porque é o Bruno que dá esse título, tá? O Bruno Souza do Soul Java, né? Quem sabe um dia. Mas por que, que a recrutação vem do Java? Fiquei curioso, até eu estou curioso. Bom, foi meio que acidental, né? Eu acabei tendo mais Uhum, vagas de Java uhum, e quando eu pego uma vaga que eu nunca, que eu não conheço, alguma tecnologia nova, eu vou lá e estudo, pesquiso, entendo um pouquinho, né? E a gente vai aprendendo cada vez mais. E eu acabei pegando ali, tendo vagas de Java inicialmente, e daí começou a dar certo. E aí eu acabava com mais vagas de Java, e daí quando tinha Java, vinha tudo para mim os Java, e tu vai criando uma rede, né? uhum. E daí agora eu tenho uma rede muito grande de Java, né? Javeiros. E exatamente, né? E tu acaba conhecendo. Então, hoje eu conheço um pouquinho, eu converso com alguém sobre Java, né? Consigo entender ali, nivelar um pouquinho ali da, da senioridade, né? Não aprofundo, né? Não sou desenvolvedora, mas eu conheço, sei, entendo microserviços, mensageria, legado, monolito, né? Entendo o que, que é, eu sei o que, que precisa, se o cara vai trabalhar com isso, ele não trabalha com aquilo, então a maioria não consegue me enrolar. É, viu só, gente, ó, não tenta enrolar Rô não, que não dá muito certo, né? E não vai dar muito bom. Eu tô aqui falando, fazer brincadeira com a Rô, galera, que eu acredito que a Rô, ela deve ser já tipo uma full stack escondida ali, né? Ela programa nas horas vagas, eu tô achando que ela tá escondendo o jogo. Não, não, não. Não Eu chega já a... até dei uma olhadinha e tudo mais, mas até penso assim em dar uma olhadinha assim mais à frente, mas não tenho essa pretensão aí, só para conhecer mesmo ali, para conseguir fazer uma seleção melhor, mas não pretendo ser dev, não. Pretendo continuar na minha área, assim. É, você já é sênior naquilo que você faz, né? Isso aí eu tenho que colocar também a minha visão, galera. Das pessoas que me entrevistaram na pandemia, a Rô tá no top 3, onde ela tá disputando com o primeiro lugar entre ela e o outro, para não ser injusto, assim. Sim, teve 3 pessoas que me entrevistaram bastante bem, e a Rosária ficou ali brigando ali com o primeiro colocado. Ou seja, eu não vou. Falar 100% a Rui é a primeira, mas também não vou falar que ela não é aquela segunda, porque ela tá realmente brigando. Não sei quem que eu coloco em primeiro lugar das duas pessoas, de vocês duas, porque Empatou, empatou. empatou, exatamente. E eu fiz muitas entrevistas, muitas. Né? E assim, vamos colocar assim, mediante a sua. Agora vou poder ser sincero, mediante a sua
porque você está no processo que você tinha controle até um certo ponto, né? No caso, depois, por exemplo, questão de salário, não é você que decide, né? Tem o budget lá, tem toda a questão, né? Que foi. Então, assim, tem essa questão também, galera, que é importante levantar aqui. Às vezes não é culpa da recrutadora que você não deu certo. Às vezes a pessoa está trabalhando com o que ela tem, ela é uma parte do processo. Normalmente o recrutador ele é um facilitador. Tem recrutador ruim? Tem. Exatamente. Gente, não achem que o recrutador é o inimigo. Não é. É um maior amigo, maior aliado que vocês podem ter. Então, a gente torce, vocês não sabem, mas a gente torce muito para os candidatos, a gente torce tanto, a gente fica tão feliz quando consegue a vaga, a gente fica triste quando não consegue. E se vocês forem legais, a gente não vai desistir, vai lembrar e depois a gente vai chamar quando tiver outra vaguinha, né? Isso acontece muito e eu consigo trazer as pessoas. Não foi na primeira, não foi na segunda, foi na terceira. E seja sincero, seja a mente aberta, né? Fale com o recrutador, mas né, sinceramente ali, transparente, o que houve, pergunte. Não reclame, não vá publicamente expor ninguém. Não se revolte, né? Às vezes é difícil, às vezes é difícil. Exatamente. Tenta olhar ali com a mente aberta e entender, principalmente, o teu próprio posicionamento, né? Pode ser várias questões, tá? Mas o recrutador ele não tem poder de aprovação, nem de contratação, nem de abertura de vaga, nem descrição de vaga. A gente segue ordens, a gente recebe a vaga pronta, a gente já recebe ali o budget de salário. Então, o recrutador, como o Samuca disse, é um facilitador, né? Um intermediário ali. Mas se a pessoa tem a mente aberta, se a pessoa tem humildade, isso é muito importante, essa humildade, né? A gente vai tentar ajudar o máximo que puder. Já teve candidatos ali que eles foram mal na entrevista lá com o cliente. E aí eu disse, tu quer um conselho? E ele foi super mente aberta, né? E aí eu conversei com ele e tudo, a gente conversou bastante, expliquei, dei umas dicas. Aí ele fez outra, aí foi mais ou menos, deu uma melhorada. Não deu certo, mas na terceira deu certo, ele foi aprovado, ele ficou muito feliz, porque ele foi humilde, ele foi muito... E não é um júnior, é um sênior. Todo mundo, eu me reavalio o tempo inteiro, eu queria dar um ponto sobre isso. Me questiono. Que depende de como o ambiente que ele está inserido, a pessoa fica enfraquecido e a pessoa destrói a imagem dela. Teve entrevistas que eu fiz que eu tava putaço onde eu tava, Rolo. E aí eu cheguei pra pessoa e falei assim, por que você quer sair? Eu falei assim, porque a empresa que eu tô atualmente não presta. Aí eu tava bravo, não quero nem falar aquela... A pessoa achou que eu era um tretador e... Entendeu? Assim, e aí... Então, assim, vai também da maturidade da pessoa entender o momento da pessoa, tipo, o cara tá puto porque alguma coisa aconteceu com ele, o cara... Mas tem gente que não tem esse filho, não tem esse tempo, né, para absorver e vai falar, esse cara aí eu não quero, eu quero um cara... E aí é onde também tem um paradigma aqui que eu queria apertar para você, porque a galera fica com medo em cima do muro de falar a verdade, muitas vezes por causa disso. Porque tem entrevistador que usa aquela cartilhazinha. Eu sei que com você é um papo tranquilo, é um papo de boa, mas tem gente que sai aquela cartilha que, sabe, quem já fez várias entrevistas fica, meu Deus, agora vem aquela parte que ela faz aquela pergunta X. Tá, a gente pode pular essa parte, pode falar a parte que a gente conversa, salário, e isso é muito chato, sabe, quando a pessoa vira um sênior de entrevista, né? Então, assim, mas não é o caso com você. E eu tô falando com feedback real, tá, gente? Realmente eu tive entrevista com a Rô, o ano passado, né, Rô? Só que isso acontece. E acho que tem esses dois lá também. Tem o entrevistador, a pessoa que ainda é júnior como entrevistador, né? E acho que as pessoas se ajudarem. Como é que você vê isso? Como é as pessoas se ajudar, né? Que você já é uma pessoa super mega experiente, você sabe. Pra vocês terem ideia, galera, a Rô, quando ela sentiu que ela queria muito eu, como ela falou que ela pegou afinidade comigo, ela correu atrás de ficar comigo de tudo que é jeito. Ela tentou comprar eu mesmo depois que eu já estava em outra empresa. Então, assim, mas não é, tem recrutador que tem esse problema ali, né, de entender quem é o bom e quem que é o ruim. Eu tô te jogando uma rescada aqui. Certo. Não. Bom, tem vários fatores, né? Primeiro, tem empresas e empresas. Tem empresas que dão abertura, né? Do recrutador ali conseguir chegar, tudo mais, e questionar e tentar ali trazer a pessoa. E tem empresas que não dão,
Não tem, não Uhum. interessa se tu é sênior, se tu é júnior, eles não É o vão. budget e foda-se. Desculpa falar assim, é aquele dinheiro e aquilo e pronto. Exatamente. Então, tu não tem essa abertura, tu tem que fazer aquele processo pronto, né? Uhum. E tem, claro, assim como tem devs júnior, sênior, especialista, pleno, e tem recrutador também. Tem recrutador que está aprendendo, então todo mundo erra, né? Uhum. E o importante é a gente estar aberto para enxergar o que a gente está fazendo de errado e tentar melhorar, que é o que eu faço assim, todos os meus dias, né? Sempre ali atenta para tentar melhorar. E se claro, né? Com certeza tu vai ter pego um recrutador que não é muito bom, que faz aquela entrevista básica, né? Que não quer dizer muita coisa. Eu já passei por isso, eu já fiz muita seleção, já levei muito não. E como recrutadora, quando tu é entrevistado por uma pessoa que é da tua função e que não faz isso Vai ser direito, dá louco. uma. Uhum. Então, imagina se vocês acham ruim para mim, mas É a pior gente ainda. segue a vida, né? Uhum. A gente tem que ser educado, tem que ser gentil e pronto, e segue. O mundo dá voltas, né? Então é importante que tu mantenha a tua postura ali e tudo mais. E se a pessoa fez uma entrevista ruim, ela que vá à luta e que melhore ou não, senão ela vai ficar naquele lugar. Mas tu não precisa ser desagradável, nem reclamar publicamente. Coisas negativas deixa para trás, esquece. Foca É um no exercício. positivo. Foca no positivo, É um né? exercício, Rô. É um exercício. Você falou aí, você falou da sua parte, que você é RH, você é interessado por RH. E eu, das minhas entrevistas, teve uma que foi péssima. Foi depois que eu fiz com você. Eu já estava contratado pela Lambda, e eu falei, vou fazer só para fazer, já estava marcado, sabe assim? Pensa numa entrevista ruim. Meu Deus, era uma super empresa, não lembro agora que empresa que era, mas a empresa famosa, empresa famosa. Eu realmente não lembro do nome, é empresa famosa, bem famosa aí. É, tipo, e aí a mulher do RH super gente boa, mas ela foi falar para a parte técnica. Meu Deus, os caras não abriam a câmera. Eu vou falar para você sobre abrir câmera, tá? Porque eu acho que é o primeiro contato. Eu acho que qual que é a sua opinião sobre isso? Os dois arquitetos não abriu câmera. Começamos a fazer perguntas viajadas, como é que funcionava o garbage collector, se eu sabia não sei o quê. Eu comecei a falar, eu não sei nada, não. Eu comecei a fingir para ele, eu comecei a dar de idiota para ele. Você não sabe nada? Eu falei, não, eu só codo lá, cara. Eu abro a ideia lá e sai apertando os botões lá. Eu comecei a tirar sal da cara do cara. E assim, eu fiquei puto com eles, mas eu levei aquilo na zoeira, eu já tava seguro, eu já não queria mesmo um emprego, eu só tava meio que pra curiosidade saber se eu tava valendo, e depois cheguei e dei o feedback pra RH, falei, moça, me desculpa, mas o processo de vocês é muito falho, vocês nem abriram câmera, nem abriram a câmera, aí eu queria perguntar pra você sobre isso também, pra dar dica pro pessoal que não abre câmera, galera, eu acho que é importante, você quer trabalhar remoto, não tá nem disposto, às vezes, só pra completar, Rô, você tem uma casa que não é tão legal, minha casa, aos poucos eu fui montando, até as paredes da minha casa foi eu que pintei, a gente entende isso. Vai ter lugar que a gente vai julgar você? Vai. Vai ter empresa que vai ser filha da mãe ou pessoas e vai achar que você não vai desmerecer você por causa disso. Mas tem os filtros, pode borrar, igual a Rô tá ali borrando ali, ó. Você pode fazer várias coisas, então assim não é desculpa. Nem a vergonha, você tá ali para se mostrar de certa forma. Não sei se a Rô vai. Eu queria que a opinião da Rô sobre isso. Exatamente, né? É importante sim abrir a câmera, né? Não gera uma impressão muito boa quando tu não abre a câmera. E é um contato, né? Eu me sinto totalmente desconfortável de estar falando com uma pessoa que eu não estou vendo, eu estou ali me expondo e a pessoa não tá, né? Eu acho muito desconfortável, então é super importante abrir a câmera. A questão se a casa não interessa, a gente olha, se a pessoa, a recrutadora, ela é legal, ela não vai, ou ele não vai ligar para casa, não interessa. A gente quer te conhecer, a gente quer saber ali as tuas expectativas, né? O que tu tá buscando em termos profissionais, não interessa. Isso não vai fazer diferença no teu código, se tá Exatamente. bagunçado, se não tá, se a tua casa é simples, isso não quer dizer nada. Eu converso com as pessoas que já apareceu o caso de tudo que é jeito, inclusive a minha é uma. E é o cachorro, o gato, o filho e tal, e a gente entende, isso é um mundo remoto agora, né? É super tranquilo, mas é importante ali abrir a câmera e tudo mais, né? Tem pessoas que não abrem, às vezes eu peço para abrir, algumas abrem, algumas dizem que não tem como abrir e tudo mais. É muito raro ultimamente, o pessoal tem aberto, né? Mas esse outro ponto que tu
falou agora é bem importante também, a questão da avaliação técnica, da entrevista técnica, né? Porque geralmente o pessoal da parte técnica, eles não têm uma preparação para fazer entrevista, eles não são de RH. É né? ruins alguns, hein? E daí é importante que a gente ajude eles também, né? A gente faz muito isso aqui. E hoje eu e uma colega minha estamos trabalhando num projeto para orientar os avaliadores técnicos, né? Num programa ali, porque é bem complexo isso, bem complicado, inclusive o próprio recrutador, porque a gente tem um feedback ali dos avaliadores, às vezes eles não dão feedback, eles dizem, tá aprovado, não tá aprovado, e a gente, como recrutor, a gente tem que colocar e a gente tem que dar feedback para os candidatos, a gente tem que colocar lá no nosso sistema, e aí como é que a gente vai colocar lá aprovado e não aprovado? Mas por quê? Em quê? O que aconteceu? Então a gente sofre com isso também, a gente tem que correr atrás, tem que pedir, tem que explicar e mil coisas. Então a gente está trabalhando também num programa aqui na empresa para a gente conseguir montar ali, né, uma orientação e padronizar um pouquinho para ajudar os meninos, e a gente se disponibiliza também a ajudar os meninos a fazer, a montar essas entrevistas técnicas, né? E também essa questão, é bom que tu tocou nesse ponto de abertura da câmera. Não só o candidato tem que abrir, mas a pessoa que está entrevistando com certeza tem que abrir. Com certeza. Se não abrir para mim, eu já sei que eu tinha que esperar para arrumar um emprego, Jô, já era. Eu não vou para a empresa, sabe? Desculpa falar. Que eu falo que falta de educação, cara, a empresa, tipo, o cara tá na área comercial ali trabalhando, não tem desculpa. Desculpa de falar assim, a gente como pessoa, a gente tem opção. Tipo, eu estou ali sem interessar. Agora a pessoa tá trabalhando, ela recebeu um kit, ela tá no horário. Minha visão, tá, Rod? Você pode corrigir se eu estiver errado. Eu falo, que empresa é essa? Eu tô indo pra onde, sabe? Que buraco é esse que tá me colocando? Aí eu vi lá o logo da empresa, igual eu te falei, um logo fodão. Eu falei, não, mano, já sujou a imagem da empresa pra mim, sabe? Eu vejo aquele logo, vou sempre lembrar daqueles caras, os arquitetos daquela empresa, são os caras que não sabem nem abrir a câmera e que perguntam do garbage collector. Entendeu? Assim, porque o garbage collector é importante. Quem mexe com Java sabe que o garbage collector, você tem que ter um pouco de cuidado. Tem. Talvez até para a Rosa, não sei se ela tem esse conhecimento, que o garbage collector é um robô, ele funciona sozinho. Ele está por trás do Java. Então, assim, pouco isso vale na hora do dia a dia. Então, assim, aplicação prática. Tinha tantas outras perguntas que ele podia perguntar para mim, entendeu? Tipo, organização de código, um monte de coisa. Ele perguntou logo do jeito errado. Ele focou nas coisas erradas. Eu falei, mano, no mínimo esse cara ele não coda há uns 20 anos e tá nessa empresa aí perguntando as coisas que nem ele sabe mais. Essa foi a minha visão, tá? Minha opinião, tá, gente? E eu fiquei com esse sentimento, tipo assim, mano, não adianta. Eu vou querer convencer ele com coisas que ele também não tá. Ele tá no outro cargo já. Aquelas empresas que a hierarquia já é tão alta que é diferente de onde eu atuo atualmente, tá, Rô? Tipo, a gente tem aqui líder técnico, mas o líder técnico ele coda. Então, assim, ele é referência técnica daquilo que ele faz. Ele é o tipo, pai das pessoas que estão abaixo, mas referência no tipo, eu tenho de ajudar as pessoas a continuar estando ciente daquilo. Não sou tipo, eu não mexo mais em nada, faz tudo, só fico apontando o dedo, né? Mas legal você falar isso aí. Eu vejo também legal. Você viu que a Rô já tá, você viu, galera, já tá com a ideia aí de trazer umas pessoas ali mais humanizadas para a empresa dela. Eu não sei se depois ela vai querer falar a empresa que ela atua, porque e ela não vai ter obrigação de falar isso, porque eu sei que vocês vão me spamar um monte de pergunta aí, eu quero ir para a empresa da Rô, não sei o quê, eu vou ficar perguntando. Aí vocês pedem nos comentários, ela fala com vocês pelo comentário, tá, galera? Né? Ela vai estar olhando os comentários de vocês, né, Rô? Isso aí. Se vocês quiserem depois ali alguma dica, alguma ajuda, alguma orientação, trocar uma ideia mesmo, pede ali o meu contato para o Samuca. A gente não vai divulgar aqui, porque a gente sabe que eu não vou dar conta daí se a gente divulgar, e daí vem propaganda, vem telemarketing, vem outra coisa, já uma mistura, e a gente não consegue mais nem trabalhar. Não, é igual eu também. A galera às vezes pergunta para mim assim, o que quer consultoria, eu não cobro nada de ninguém, não é isso o foco do canal, mas já tá ficando eu tô meio ficando um pouco assim, eu tenho meu emprego, né, galera? Se eu perder, ficar desempregado, eu vou ter de pedir desesperadamente vocês pagar a mensalidade no canal para eu poder pagar meu pão e meu arroz e feijão, não? Então não pode isso acontecer, né? Que eu chame a Rô aqui só para poder falar de podcast, não para pedir emprego para ela, sabe? Senão eu tô lascado.
E a vida da gente de TI, galera, é uma vida corrida mesmo. Que eu vou falar para vocês ali, a Rô, nesse momento, ela tá digitando, provavelmente alguém tá chamando ela para falar alguma coisa com ela. Isso aqui não vai ser editado, não, tá, Rô? Já falo desse jeito. Essa é a vida. O pessoal ri, tira sarro e fala, pô, Samuca, às vezes você tá fazendo um vídeo e tá é raiz, e tá lá o Teams, tan. Essa é a verdadeira realidade de TI, galera. Esse é o mundo da TI. Esse mundo fantasiado que as pessoas colocam para vocês, alguns perdidos no meu canal, falam, mas eu tô bem, eu moro em São Paulo e aqui tá fácil, aqui é 8K, 10K, 15K, Júnior. Cara, parabéns pra você, cara. Não é a realidade do mercado. Eu até queria que se a Rô pudesse falar um pouco sobre isso. Não é a realidade do mercado, não é esse sonho, a fantasia. Você vai ter os processos, vai ter vaga de 2.000, 3.000, 5.000, e você vai demorar. Não é assim, você entrou com 2.000, mês que vem você vai estar com 5.000, não. Às vezes, dependendo, você vai ficar 5 anos para ficar os 5.000. Não sei se ela quer falar de valores, mas estou falando aqui já os valores. Ela fala depois de Dev, Júnior, Pleno. Você concorda que não é essa maravilha que ficam vendendo aí? Exatamente, com certeza, né? É difícil conseguir entrar, tem que ter paciência, mas se é realmente o que quer, vai à luta e não desiste, né? Que consegue, né? Tem várias pessoas que eu conheço que mudaram de área, ali, pessoas com 30, 40 anos já tinham uma carreira e Boa, se falar essa coisa de acharam na idade. TI. Eles perguntam pra mim, eu tô com 30 anos, mas você acha que ainda dá? Então... Tá, isso não é para existir, tá? Essa questão de idade aí não existe mais, pelo menos nas empresas boas, né? Na empresa que eu trabalho, não existe, né, questão de idade, questão de sexo, questão de opção. Orientação sexual. Sexual. Essas coisas aí não tem, não existe isso. A gente nem pergunta nada sobre nada, nem idade, nada, né? Eu fui contratada e eu já tenho uma idade, não sou novinha, não. Novinha, já tá com 15, tá com 25, né? 22 aí, tá achando que tá ficando velho já. Exatamente. Então, eu tenho colegas eu tenho colegas de todas as idades, né? A partir de 18 e vai, né? E vai sem limite. E eu acho isso muito importante. Tu tem liberdade para te escolher. Se tu resolveu, tem 50 anos, não quero mais, quero mudar de área, estuda, te dedica que tu consegue. Eu super apoio e acredito, né? E eu acho super importante a gente ter essa liberdade. Por que a gente vai continuar fazendo uma coisa que a gente não quer mais, que a gente não gosta, que a gente não se motiva? Eu acho que quanto mais velho a gente tá, mais sonhos a gente tem que ter, mais motivações, né? Mais inspirações e abrir a mente também para conhecer coisas novas, né? Eu acho isso super importante, porque as pessoas, elas são movidas pela paixão, pelo brilho no olho, pelo sonho, pela inspiração. Então, se não está brilhando o olho, pode mudar. Vai atrás, achar o que está brilhando o olho. Eu sonho todos os dias. E você deve sonhar Exatamente. também. Vou deixar para o final para vocês ficarem com curiosidade. Qual será que é o sonho da Rô como profissional? Né? Você não vai querer falar também. Vai querer falar, Rô? Fala agora, Eu depois esquece. Posso falar assim, né? Mas na verdade, assim, o principal, assim, o meu foco era vir para a área de TI, né? E achar uma empresa assim que eu me identificasse, que realmente eu sentisse que eu era ouvida, que me valorizava e tudo mais, né? Esse era o principal que eu consegui, graças a Deus, né? E estou muito feliz, né? Mas assim, a minha meta é continuar crescendo, desenvolvendo, conseguir ajudar as pessoas, né? Provavelmente chegar a alguma área assim mais ligada à gestão, a desenvolvimento, né? Eu gosto muito de mentoria também, né? Acho isso muito legal. Então, mas a gente vai vendo, porque a gente muda, né? Muito, e as coisas vão acontecendo e a gente vai percebendo o que a gente se empolga fazendo, né? Isso que é importante. Tu tá sempre atento ali o que tá te
te inspirando, te motivando para entender o que tu quer fazer, o que tu vai querer fazer, né? Eu não tenho sonhado muito a longo prazo, porque as coisas têm mudado muito rápido, né? E às vezes de uma hora para outra, depois que a gente teve a pandemia, a gente percebeu isso, né? Que a gente não vive Então, para sempre, né? não dá para planejar muito a longo prazo, né? A gente tem que ir percebendo as coisas, né? Claro, tem que ter metas, mas eu sou mais das metas, assim, curto e médio prazo. Eu queria ser modesto, que não queria te encher sua bola, mas eu vou dar agora aqui vou encher sua bola pra caramba, e não é mentira, não. Tive 2 processos seletivos que foram ótimos, mas um foi o seu, mas de entrevistadora, melhor de longe foi você, sim. Porque porque até onde eu tô atualmente, esse processo como um todo foi mais equilibrado, né? Assim, eu vivo falando aqui no canal, né? Assim, né? Me encantou. Mas é você, igual você falou, se você não tem acesso ao budget, você tem limitações assim de, você não tem o controle de tudo. Mas você como pessoa, nossa, meu Deus, não tem o que reclamar não. Rô. Então assim, galera, nem sempre vocês vão ser abençoados de achar uma pessoa igual ela, né? Mas quando vocês acham, vocês tendem a abraçar assim, né? E a Rosário fala tão bem da empresa dela que eu nem conheço, né? Não cheguei a entrar na empresa para conhecer, mas eu já gosto da empresa por causa dela, porque ela é a imagem. Do mesmo jeito que a empresa do cara lá, mó brilhosa, bonita, até achando que um amigo meu que é entrevistado aqui já fiz parceria com essa empresa. Eu posso estar iludido, tá? Vocês podem depois ligar e dar ruim para mim, mas um cara importante que eu já entrevistei aqui. Eu acho que era aquela empresa, não tenho certeza, que ele falou que, enfim, queria arquiteto lá também. Eu não sei, eu fiquei com essa cabeça aqui, talvez eu tô viajando na maionese. E eu falei, mano, depois eu até perguntar pra ele assim, cara, vocês não abrem câmera na entrevista, não, porque o negócio me chocou, sabe? Assim, não pode, gente, não pode. Né? Tem coisa que é básico, né? A gente tem de ter esse básico. Exatamente, exatamente. É uma questão de educação, eu acho, né? Uhum. Hoje a gente não tem mais a entrevista presencial. Uhum. Então, a gente tem que ter algumas regras de convívio, né? Para facilitar, para ter o contato e tudo mais. É a mesma coisa tu ir numa entrevista presencial e não olhar na cara da pessoa. Ou atrasar, né? Atrasar pra caramba, né? E depois querer ter. E sem uma desculpa válida. Acho que se atrasar pra caramba, eu acho melhor cancelar, né? Eu acho que essa é uma visão minha também. Eu acho que uma dica. Eu fui cancelado, tipo assim, gente, eu não pude, tive um problema muito grave, peço mil desculpas. Eu já passei por isso, tá, Rosário? E eu expliquei pra pessoa, tava no meio da reunião, eu queria mudar de emprego na época, e eu falei, ó, eu estou numa reunião importante, eu não tenho como parar a reunião importante e fazer uma entrevista, não tem como. Aí a pessoa se encantou comigo, falou, cara, o cara é bom. A mulher falou para mim, porque o cara me explicou, não me deixou falando sozinho, não me ignorou, e ao mesmo tempo ele não saiu da reunião, então ela percebeu que eu era um cara sério. Entendeu? Assim, né? A empresa depois não foi muito bom trabalhar lá, não, porque a empresa. Ela mesmo tinha falado na entrevista que a empresa era meio bagunçada. Mas eu entrei com moral na questão. Eu não gostei da questão dessa entrevista em específico, Rô, que essa pessoa parece que ela tinha como controlar o budget. Sabe? Ela tinha, porque ela era gerente. Ela era gerente. E ela ficou choramingando, jogando meu salário lá embaixo. E aí eu queria falar para você assim, eu sei que você, não é o caso seu, que você tem um budget, né, para chegar ali. Mas assim, uma opinião sua, não sei se quando você quer se aprofundar com isso. Tá, deixa eu entender a situação. Uma empresa fez uma outra proposta para ela, com um valor um pouquinho acima do que ela ganhava. Não, mesma coisa, eu queria pagar a mesma coisa. Aconteceu comigo também, né? Aconteceu comigo também. Isso faz bastante tempo já, sabe? Faz mais de anos aí, mais de 2 anos, sabe assim, né? E assim, na época da pandemia, todo mundo estava sendo seduzido, né? Todo mundo estava sendo atacado, né? Todo mundo estava sendo bombardeado por propostas, né? E aí, assim, uma hora ou outra pessoa vai e faz uma entrevista, né? Só que assim, eu vou contar meu caso, né? Porque eu até acho que o caso dela não é tão bom. O meu caso, eu presencial, isso foi antes de 2019. Eu fiz lá e eu passei os arquitetos tudo. Todo mundo adorou meu código, todo mundo amou. Falou assim, nossa, você tá muito acima aqui. Os caras aqui, por que você fez desse jeito? Assim, chocado com a qualidade. E aí, quando foi falar com a RH, que era, no caso, esposa do dono, então era uma pessoa muito com poder, a pessoa queria baixar meu salário para poder encaixar no quadro dela. Entendeu? Assim, né? Então, assim, esse tipo de. Não é a tua realidade, eu sei que não fosse assim, eu tive entrevista contigo. Entendeu? Assim, né? Mas isso existe no mercado, Rô. Tem gente que quer socar, quer pechinchar. Acho que essa é a pergunta. Ou quando a empresa, não vou chamar RH, quando a empresa quer pechinchar, entendeu? A empresa quer jogar o salário do cara lá embaixo.
Eu quero saber qual que é a tua visão, que a gente já falou aqui já um pouco, que como é que a gente falou? Existem empresas e empresas, né? Qual que é o seu conselho, assim, né? Se você não está confortável, se você achou que não é aquilo, porque tem aquela história que todo mundo fala que quando você entra com um certo valor, você não aumenta. Então, você gosta, eu só vou entrar agora, daqui a 6 meses eu vou pedir aumento, às vezes não funciona, né? Tá. Na verdade, isso não é para ser, tá? E tu entra com valor e a perspectiva é que, né, esse valor depois evolua sim, né? Mas falando de uma forma geral, né, sobre essa questão de salário, tá? É importante ser bem transparente com as expectativas. Então, eu sou bem transparente ali com a questão do budget, mas por isso que eu sempre pergunto qual a pretensão salarial, qual a expectativa, o que tu quer receber, né? Qual a tua pretensão? Né? E daí, se o candidato me fala tá dentro do budget, eu digo, tá ok, a gente vai conseguir pagar isso, e na proposta a gente vai oferecer isso, né? A gente não vai pechinchar. Mas acontece muito, né, em outras empresas daí, sim, mas é importante o candidato, né, a pessoa deixar bem claro que é a partir daquele valor e não tem, ou talvez tenha, né, margem para negociar esse valor. Então, é bom ser bem claro antes de fazer a entrevista com o recrutador sobre essas questões, para não perder tempo também. Eu tento ser o mais clara possível, né, para ninguém perder tempo. Mas tem candidatos que eles chutam um valor e depois, eu não sei, eles pesquisam e daí chega na hora da proposta, do coisa, eles, mas não era bem aquele, aí eles querem um valor mais alto. Assim como eu acho que não é ético da empresa pechinchar e tentar baixar o valor, eu acho que não é ético do candidato tentar aumentar depois que foi aprovado, né? Eu acho, na verdade, uma postura bem errada, né? E que fica com ali uma imagem não muito positiva. Né? Com certeza. Porque ele já estava a par daquilo ali, a gente pergunta, ele diz um valor e depois muda, sabe? A gente não tem, como tu falou, essa flexibilidade, às vezes, de budget, geralmente a gente não tem, então a gente fez todo o processo baseado naquele valor ali, porque a gente sabia que podia, aí depois chega no final e a pessoa fala, não, mas eu quero mais. Na verdade, fica uma imagem ruim para todo mundo. É porque é um relacionamento, né? candidato, né? A gente está começando o envolvimento, então tem que estar tudo bem alinhadinho, né? Exatamente. E somos pessoas adultas, né? Não é uma brincadeira. Então, tu tem que saber, tem que fazer os cálculos, né? Não chutar um valor e depois tu vê que falou baixo demais, ou, né? Então, tem que pensar bem ali no que tu tá pedindo, se é realmente o que tu vai conseguir, né? Ter ali uma remuneração razoável, né? O que realmente ali faz sentido para ti. E é um paradoxo isso, Rô, porque assim, é o seguinte, eu venho aqui do interior do Paraná, Maringá, eu já estava com meu salário defasado já há alguns anos, eu vi falando pro pessoal do canal, defasado há alguns anos, meu chefe me segurava, aqui existe meio que um combinado entre as empresas aqui, eu acho que eu nunca mais vou arrumar emprego falando isso aqui na região, mas é verdade, existe um combinado aqui para as pessoas. Eu já vi esse cara em palanque, tá, em palestra, um dos empresários fala assim que ele ficava incomodado quando um funcionário dele ia para o concorrente dele, que é colega dele do sindicato aqui. Então, assim, ele falou explicitamente, falou assim, né, até lembro que eu estava fazendo a palestra, eu falei, o auditório daquela vaiada, assim, tipo, aquela resmungo, assim, né? Então, assim, existe mesmo, assim, só não é falado, mas existe, pelo menos existia da pandemia, né? Eu acho que por causa da pandemia, o remoto muito mais abundante, eles tiveram de mudar um pouco essa filosofia, mas existia esse jogo de, como a gente é interior, vamos pagar menos para pessoas aqui. Então, quando eu fui para o remoto, eu não sabia me vender. Então, eu sempre jogava meu salário muito abaixo, por isso que passava de primeira. Uma dica, você passava. Aí eu chegava para meus colegas depois, igual numa empresa que eu trabalhei, e falei, cara, você ganha simplesmente o dobro do que eu, e a gente faz, eu faço o que você faz. Ele, Samuel, na verdade, até aquele colega que eu te indiquei depois, não vou aqui falar o nome dele, ele falou assim para mim assim, Samuel, você programa melhor que eu, e eu ganho tanto, e você ganha metade.
Falei, putz, mano, aí não tá certo isso aí não, entendeu? Aí não tá certo. Foi daí que eu peguei um certo número para poder cobrar. Falei assim, se aquele cara tá valendo isso, então todo mundo, então eu tô me vendendo mal, né? E aí eu fui pro mercado. Só que aí não é culpa da recrutadora, né? Isso que eu quero colocar para vocês, assim, e aí, só que temos um problema aqui, Rô, que é ver o cara ficar trocando de emprego por hobby. Sabe, tipo, o cara passou com a rua, empresa mó legal, o cara tá gostando da empresa, né? Fala aí. E é isso, né? E aí depois o cara troca de emprego porque ele se vendeu barato e ele agora ele se comprometeu com aquilo, né? Isso existe mesmo, né? Infelizmente, essa rotatividade. A gente até tem uma rotatividade baixa aqui, né? Uhum. Mas existe sim, e não só falando de pessoas que atuam hoje comigo, mas principalmente de candidatos, né? Que tu vê ali que eles ficaram um pouquinho em cada empresa, daí porque foram tendo propostas, né? Aquele movimento da pandemia, que era muita oferta, aí foram tendo propostas. Isso é uma coisa importante para eles pensarem bem e avaliarem, né? Realmente o que se vale a pena, se faz sentido, porque reflete depois, né? Uma e outra é uma coisa, mas tu ficar 6 meses em cada empresa, em 10 empresas, isso vai causar uma imagem não muito boa. Por quê? Porque as empresas ficam com medo depois. Ele vai entrar, vai ficar. A gente quer que eles fiquem. Quer que fiquem, cresçam, evoluam aqui, que fiquem anos e anos. Né? A ideia é essa. Então, se tu vê que a pessoa, tu imagina, eles ficam com medo que a pessoa não vai ficar, porque ele fica 6 meses em cada empresa, então ele vai ficar 6 meses daqui e vai sair. Aí vai aparecer uma propostinha um pouquinho melhor, vai sair. Então tem que avaliar. Eu acho assim, eu avalio, eu digo falando de mim mesmo, assim, né? Eu avaliei para entrar numa empresa, para ficar numa empresa, a cultura, né? O quanto tu se sente bem trabalhando na empresa, a equipe, os colegas, porque às vezes tu vai receber um pouquinho mais, mas tu vai chegar lá. Vai ficar doente? Exatamente. E tu não vai, tu vai levantar assim, tem que trabalhar. Sabe? Aquele cara chato, meu chefe, vai ficar me chamando toda hora. Né? Tipo, né? Tem isso? Então, tu não sabe o que tu vai encontrar, né? Se tu tá feliz num lugar. E antes de qualquer coisa, conversem com liderança, converse com a gestão, né? Tem muitas empresas que tem, a gente tem aqui um acompanhamento, né? Que Eu devo você falar disso. O pessoal do RH ele faz esse acompanhamento periódico ali com o pessoal, né, para entender como que está se sentindo. Então, se tem alguma coisa que não está legal, conversem primeiro, tentem, antes de ficar pulando para outra, meio que às cegas, né? Porque às vezes eu já trabalhei em empresas que eu achava que era uma maravilha, mas aí tu chega lá e é outra coisa. Né? Então, é verdade. a gente O não que fala no LinkedIn saber. não é a realidade, né? Exatamente. Então, é uma decisão bem importante que tem que ser bem avaliada, né? E hoje o mercado ele está muito diferente e não deve voltar a ter aquela mesma movimentação que teve na pandemia, né? Ponto Aquilo importante. foi uma coisa atípica, né? Tanto que a gente está com um reflexo agora que é esses Negativo. layoffs, né? Exatamente. Então, o mercado ele retraiu as vagas, elas diminuíram muito e aumentaram muito os candidatos. Né? Claro que isso é temporário, né? Vai voltar a estabilizar, mas de uma forma mais estável e controlada, né? Mais normal, vai normalizar. Né? Do jeito que tava muito louco. Gente, igual. Teve gente que a gente sabia que não era tão boa. Eu indiquei para amiga minha aí, sem expor assim, né? De RH assim. E você acredita, Rô, que assim, o moleque era meio conversinha e passou e numa boa, né? Assim, então, assim, acontece essas coisas assim. Eu acho que hoje em dia tá mais filtrado, né? Não tá mais passando tanto assim, né? Então, claro, se a pessoa vale a pena investir em TI, né? Vai sempre ter vagas em tecnologia, com certeza.
mas, como tu disse, tem filtro, né? Então, a pessoa tem que se desenvolver, tem que buscar conhecimentos, atualização, isso é bem importante, né? Soft skill. Soft skills são muito importantes, né? A comunicação é super importante hoje, né? Humildade, gente, é muito importante, humildade. Então, façam essa autoavaliação, eu faço isso o tempo inteiro, é muito importante e vocês vão ver que vale a pena e Na dá vida vale a resultado. pena, né? É Porque para a vida, para ti ser feliz. porque pensa, Exatamente. Não é eu vou só trabalhar. profissional, é tudo. E não é só com a sua avaliadora ou seu gerente, que eu acho que é uma crítica que eu faço aqui, vou deixar uma bronca para eles aqui, Rô, que é o seguinte: tem gente que é um amor com quem tá acima deles. Então, assim, eu já tive por baixo, eu sei como é que é. O cara lambe pra caramba os caras que tá acima, e ele é um pilantra com quem tá abaixo dele, no mesmo nível que ele. Cara, primeiro, essa pessoa pode um dia estar acima de você, mas isso aí é uma visão ainda egoísta, porque assim, não, eu vou ter medo dele, porque vai que um dia ele me pisa. Não. Você só tem a ganhar a ser simpático com a pessoa. Porque se você um dia estiver acima dessa pessoa e você cativou, ele também vai ser um ótimo, que você vai estar liderando ele, e ele vai estar sempre lutando por você, mesmo nas mais baixas. Então, assim, você fica declarando inimigos à toa, né? Então, assim, a nossa área tá doente. Eu vi falando, fiquei sabendo, Rô, que estão falando que a minha frase tá propagando aí nos grupos, nos fóruns, por causa muito dessa cultura, sabe? De todo mundo só pensando em si mesmo. Nessa área tem esse negócio que todo mundo quer ser um magnata, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer crescer muito rápido. E não tem nada de errado com isso, galera, se você não estiver fazendo besteira nesse processo. A maioria das pessoas, elas atropela, pisa em cima das pessoas, tem que tomar cuidado. Né? Tem empresa que não tem a cultura muito boa, assim, de cuidar disso, e aí a coisa é pior ainda. Então, assim, a gente tem que começar com a gente mesmo, né? Exatamente. Eu acho que uma soft skill muito importante é a empatia, né? Sempre se coloca no lugar da pessoa. Isso é super importante, porque daí tu vai ter aquela visão, tu vai conseguir entender melhor, né? E como tu disse, Samuca, é importante tu ser gentil com todo mundo, ser educado com todo mundo, sem esperar também, né? Nada em troca, né? Nada em troca, né? Mas isso vai fazer diferença na tua vida para ti e mais futuramente em tudo, tu vai ver esse reflexo, sabe? Tu vai se sentir melhor contigo mesmo e tem que ter a mente aberta para o positivo, porque eu sou muito das energias, né? Então, aquela energia, aquela vibração, se tu tem positiva, tu vai atrair as coisas boas, as pessoas também positivas, oportunidades. Se tu fica com aquela coisa negativa de reclamar, de ver os defeitos das pessoas, de não ajudar, de pensar só em si, vai atrair só gente assim, oportunidade assim. Não, Né? Isso é fato. Teve gente que eu conheço que é formada há mais tempo do que eu, porque teve mais condições financeiras de se formar primeiro que eu, mas eu já mexi com informática sem ser formado, né? Então, quer dizer assim, é que as pessoas costumam de colocar que começa na faculdade, mas não é muito bem assim. Às vezes eu pelo menos aí, sei lá, eu costumo falar que eu mexo com programação desde a época de 2004, né? Porque 2003, não, 2002. Depois eu fiz meu curso de informática que eu fiz com Flash MX, eu mexia com ActionScript, porque foi a primeira vez que eu tinha contato com computador, né? Não tinha nem computador em casa, enfim. Naquela época era difícil, né? Mas tem colega meu. Era difícil, né? Então, minha mãe não conseguia pagar. Internet de escada. Eu peguei internet de escada. Tinha uns computadores na biblioteca do colégio, eu estudei colégio público, João 3 aqui, aqui, fica um bairro assim, até meio afastado. E aí era R$ 30 a mensalidade, R$ 15, 15 era 30. Minha mãe às vezes ia lá e falava, cara, eu não tenho condição de pagar a mensalidade, mas eu queria pedir para você, por favor, não deixar meu filho de fazer informática. Né? E tipo, o cara nunca deixou de cobrar, até me emociona aqui pensando nisso agora aqui. Mas assim, isso fez uma diferença na minha vida, né? Fez a diferença mesmo. Até vi você aqui, Rô. Porque realmente fez uma diferença na minha vida, porque o cara deu uma chance lá, né? Eu continuei, então a gente tem que dar chance para as pessoas, né? Exatamente, exatamente. Então, isso é bem importante, se pôr no lugar, né, das pessoas, tentar entender ali, isso vai fazer toda a diferença, e não focar em dinheiro, né? Tu tem que focar em fazer o que tu quer da melhor maneira possível, em se dedicar, em ter qualidade no que tu faz,
isso vai refletir e vai te trazer, com certeza, uma boa remuneração, valorização, né? Mas tu tá Sim, focando só demora. em valor, é um Uhum, conjunto. É claro que a gente precisa receber e ter o trabalho valorizado, a sim, gente tem que pagar os boletins também e é. tudo mais. Mas é uma Mas coisa. É, que você falou, uma coisa leva a outra, assim. É isso, e um leva reflexo. tempo. Tá muito agora na época, meio que de 6 meses aprender programação. Galera, o que vocês vão falar para Rosário em 6 meses? Você fala, cara, eu fiz um curso lá do cara, paguei 30 mil e ele falou que ia conseguir um emprego. Rosário, me dá um emprego. A Rosário fala pra você, sinto muito, cara. Era mesmo ter investido na Bolsa de Valores, né? Não era, né? Porque 6 meses. Aqui, ó, eu tô contando história para você aqui, Rô. Eu comecei em 2002, lá, 2000, nem sei quanto foi. Eu tava no colegial ainda, assim, ainda tá no primeiro ano do segundo grau. Então, assim, e. Então as coisas vai com o tempo. Então, assim, galera, hoje é mais rápido, com certeza, mas também não é esses. Somente Java, vou falar agora, eu vou falar com um pouco de propriedade. O cara que quer começar e quer ganhar já razoavelmente bem com Java, cara, é difícil. Não é impossível mexer com Java. Eu acho que Java é uma das linguagens mais fáceis de mexer, tá? Eu acho mesmo. Porque ele é bem explícito. Quando alguém fala que Java é verboso, eu dou risada, porque que é melhor você ler um texto quando ele é bem escrito e bem detalhado ou um texto mal escrito e mal formatado, com poucas palavras? Essa comparação que eu faço com Python e com Java. Vai ter uns caras de Python que vai me odiar fazer essa comparação. Mas, cara, se tirando que está em inglês, o Java está escrito que cada método, cada função está chamando assim, ó, isso aqui, formato, texto, tal. Tipo, tá falando ali. Se você pegar e traduzir no Google, tá escrito. Por isso que então, ele é muito explícito, tá? Ele mostra muito, né? É muito visual. Então, assim, mas mesmo assim demora um tempo. É 4 anos para aprender. Não tem como. O cara aprender bem, né? É 4 anos, cara. Então, assim, se você quer chegar numa Rosário e falar assim que você está aprendendo 6 meses e quer um vaga de pleno, sênior, ela vai falar, cara, você não está preparado. Exatamente. E são vários fatores que influenciam, né? Depende da empresa, do projeto que tu atuar, ali das tecnologias, né? Tem projetos ali que tu vai atuar com tecnologia legada, com monolito, e tem projetos ali que são com, tipo, tem níveis de Microserviço? acessos baixos, microserviços, tem projetos que é com nuvem, sem Cloud, né? nuvem, Aí vai ter que saber um monte de coisa de cloud. Corta um e pouco. dependendo da intensidade do projeto, né, e da liberdade que tu tem, da autonomia também, tu vai adquirir conhecimento mais rápido ou não. Às vezes é uma equipe muito grande, cada um faz uma coisinha ali. Aí a pessoa vai ficar ali um tempão fazendo aquela mesma coisinha, não tem muita possibilidade de ir além, ela, né, ela vai virar pleno, vai demorar mais. Então, cada um tem um tempo, né? Isso aí não existe tu dizer, daqui 2 anos ele vai ser pleno, daqui 3 anos vai ser sênior, isso não existe. Né? Eu Vai já, depender de cada pessoa, né? conheci sêniores, quer dizer, sêniores não, pessoal que tem 10 anos e são plenos. Eu conheço uns que agem como júnior, vai trainee, né? Eu trabalhei num lugar que era difícil, presencial, tá, galera? Eu trabalhei num lugar que todo mundo agia como se fosse um maternal, na verdade. A cultura da empresa era um maternal, sabe? Era difícil. Isso é complicado, isso é complicado. A maturidade, gente, é muito importante. Maturidade, postura, sabe? Ter aquela resiliência, ter a paciência. Mas eu conheci pessoas que têm 2, 3 anos de experiência, 5 anos, e são sêniores em postura, em comportamento e em conhecimento, porque eles são rápidos e estão sempre estudando e fazem os seus projetos, e na empresa eles vão e buscam isso e aquilo, e são muito abertos para conhecer as coisas, né? São ligeiros. E tem uma postura muito boa, então, de colaborar, de trazer ideias e de ouvir. Isso é muito importante, ouvir as pessoas, né? E tu aprende muito com as outras pessoas, cada um tem uma visão diferente. E quando tu consegue ouvir realmente as pessoas, tu aprende muita coisa. Então tem que parar para ouvir as pessoas, porque como o mundo está muito rápido, as coisas acontecem, a gente acaba muito ansioso, muito impaciente e não realmente presta atenção, né, nas pessoas, e isso é uma coisa muito importante e que faz diferença, né, na vida, na profissão, em tudo. Eu espero que você esteja falando que eu esteja nesse meio aí, hein?
Eu vi a proposta dela, galera. Vai falar, Samuca, eu tinha proposta, mas era Júnior. Aí eu falo, poxa. Acho que não, acho que não, acho que não. Na verdade, a Jô queria me comprar. Eu já contei essa história aqui, tá, Jô? Que você queria que você queria me comprar, mas aí eu já deixei explícito aqui, tá? Não é segredo nenhum. Só que eu tive que manter minha proposta porque eu tive que manter minha palavra, né? Então, faz parte, cara. Também ter palavra também é importante, você manter bons relacionamentos, né? Com certeza. Hoje a gente tem uma rede muito grande, todo mundo acaba se batendo, né, com algum conhecido e tudo mais, então é importante a gente ter essa rede e a gente deixar uma marca positiva, né, para as pessoas. Sim, com certeza. E eu queria pegar aqui para encerrar, Rô, eu queria que você faça um pouco da tua vida. O que você faz para se divertir? Eu sei, só que eu quero que você fale, porque a galera acha que RH é o inferno, a pessoa mais o demônio na face da terra. E por mais que você invoca o diabo para jogar, tá? Ela joga diabo, galera. Ela adora um diabo ali, ela joga. O que você fala dos seus lazeres? O que você faz com o seu marido, né? Eu sei que você joga com o teu marido. Como é que é? O que você faz no final para relaxar? Ultimamente eu tenho jogado o Diablo 4, né? Aí, galera. Aí, ó. Tá bom o Diablo? Tá bom? Tá, apesar dos bugs, né? Quem joga sabe, PS5 tá cheio de bug. Mas mesmo assim tá muito legal, teve muita coisa que mudou assim para melhor em relação ao 3, né? Eu jogava o 3 também. Então tem umas coisinhas bem legais ali que mudou bastante. Eu não sei como é que era no PC, mas para PS, por exemplo, se tu jogasse de 2, tu não conseguia mexer no teu inventário, o outro tinha que sair para te mexer. Não conseguia fazer as coisas se o outro estivesse fazendo, era um de cada vez, né? E a gente é super ansioso, né? Daí eu tinha que ficar esperando. Meu marido ficava lá olhando as roupinhas dele, arrumando, e eu 1000 anos lá, esperando ansiosamente, já me agoniava. E agora tu consegue fazer isso tudo junto, tá bem legal, tirando os bugs, mas eu acho que eles vão arrumar, né? Fora o videogame, né? Que a gente tira a maior parte do tempo. Eu gosto de assistir série bastante, comer, sair para comer. Ir na praia de vez em quando, andar de bicicleta, mas eu não Tem sou. praia aí? Tem pertinho. Ah, Aqui. você vive bem. O Maringá aqui não tem praia, não. O Maringá aqui é no meio da terra, terra vermelha, as paredes ficam vermelhas, tudo parece uma tinta. A gente não tem praia, não. Então você tá vivendo bem, Rô. É frio aí a praia daí? Porque é Rio Grande do Sul, né, galera? Frio. Hoje tá frio. Ontem tava. Olha a coisa, né? Olha a situação. Ontem tava 30 graus. Bom, eu falo aqui de Canoas, né? Bem pertinho de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para quem não conhece. E o tempo aqui tá muito maluco. Um dia é 30 graus, outro dia é 7. Hoje de manhã tava 7 graus, né? Agora tá 12, eu acho. Né? Mas a gente teve acho que foi semana passada, retrasada, fez 4. E no sábado, fim de semana fez 30. Galera, eu queria falar pra você e pra galera aqui, tem duas espécies de pessoa que eu amo de coração. Muitas pessoas eu conheci amáveis no mundo, Brasil inteiro, sabe? Nessa pandemia, Rô. Mas teve dois tipos de pessoa que eu me dei muito bem. Foi o pessoal de São Paulo e o pessoal do Rio Grande do Sul. Eu tenho muitos amigos no Rio Grande do Sul. Sabe? Fiz muitos amigos em São Paulo. E realmente, até o cara que eu considero meu segundo pai. Não vou ficar muito dele aqui, não vou acabar chorando de novo, que eu perdi ele na pandemia. Também é de São Paulo. Então, assim, são duas... Assim, tem muitos amigos no grupo privado meu do Rio Grande do Sul. Eu acho muito legal isso aí, galera, porque assim, não é que os outros lugares do estado não funcionam, não prestam, não é isso? Mas tem aqueles que a gente se dá mais afinidade, sabe? Eu encaixei muito bem com a Rô, você vê que eu troco bastante ideia com ela de conversa, assim, né? E com certeza, Rô, deixar aqui já aqui documentado no meu podcast, aqui no nosso podcast, quando eu for visitar meus amigos, esse monte de amigos que eu tenho lá, que eu tenho uns 3, 4 amigos, pelo menos, muito grandes amigos meus no Rio Grande do Sul, eu vou visitar a Rô. E aí eu faço até um vídeo aqui para galera ao vivo aqui no canal. Eu vou fazer aqui, né? Eu vou pegar minha japonesa, vou arrastar ela para ir pro Rio Grande do Sul e pegar neve nessa praia aí do gelo aí, que deve ser mó gelada essa praia. Deve ser uma praia gelada. Aqui a gente tem mais ou menos 1 hora, assim, daqui,
a gente tem algumas prainhas no litoral, né? A gente tem outras praias que é mais longe, mas eu gosto de perto, né? Porque a gente faz um bate e volta, vai sábado, volta domingo, mas já faz toda a diferença, assim, praia parece que o ritmo é mais devagar, a hora passa mais devagar, parece que tu aproveita mais, consegue desconectar e relaxar, né? Então tem umas praias bem bonitinhas, mas bem geladas. Não, tomar banho na praia nem pensar, é só para passear, andar de bicicleta ali, caminhar e tudo mais, curtir a natureza e mudar os ares, né, um pouco. Já entrevistou alguém já olhando para a praia? No Não, notebook? Viu, galera? Isso é não. tudo ilusão, tá vendo? Fantasia de YouTube, tá vendo, né? Eu não tenho esse luxo de ter uma casa de frente para o mar, para começar. Mas mesmo se tivesse, Rô, a realidade nossa de trabalho, você estaria dentro de um quarto. Você estaria na praia, mas dentro de um quarto. Ia ter dias que você não ia poder abrir a porta para ver o mar. Pelo menos eu acho que essa é a realidade que eu vejo, eu como desenvolvedor, sabe? Assim, você tem ideia, tem aqui a festa junina aqui em Maringá, do Centro Português. Eu sou filho de português. E sempre eu vou postergando e passando. Eu não vou saber de da festa. Assim, acaba que a vida é muito corrida, né, galera? É que eu falo, é legal mexer com TI? Tem glamour? Tem, mas tem muito suor também, e lágrima que se mistura aí no meio do processo, né? Eu vou liberar aqui a Rô, porque ela precisa de comer, tadinha, eu acho que ela nem almoçou ainda, eu segurei ela assim, né, Rô? Você quer falar mais alguma coisa, Rô? Você quer colocar algum ponto aqui, alguma coisa que você quer falar? Fique à vontade, eu estou preocupado com o teu tempo. Então, deixa eu ver aqui para finalizar. Falando um pouquinho para o pessoal que está iniciando, né? Eu sei que é complicado, a gente também não tem muita vaga júnior mesmo, é complicado. Tu tinha comentado nessa Samuca, por que é tão difícil? É porque num time a gente geralmente tem júnior, tem pleno, tem sênior, e aí a gente precisa ter os sêniores para apoiar os júniores, né? Porque um time só de júnior não vai conseguir ir muito além. Então, é por isso que a gente acaba tendo menos vagas. Quando a gente precisa de sênior, porque não tem nenhum sênior no time, a gente não vai conseguir colocar uma pessoa, né, que é júnior ainda, porque ela não vai conseguir apoiar as outras. Né? A gente precisa de uma pessoa que apoie, que dê orientação, que instrua, né, para ela seguir ali. Então, se a vaga é júnior, né, a gente tenta não exigir quase nada, tá? A gente entende isso, mas eu sei que tem algumas empresas e tudo mais, isso é como um pouquinho complicado. Pede um milhão de coisas. Mas tenham paciência e não desistam, que vocês conseguem, tá? Estudem, façam seus projetinhos pessoais, coloca lá no Git, coloca o Git lá no LinkedIn, isso é bem importante, né? Colocar as coisinhas que vocês fazem, foquem na qualidade do código, isso é bem importante também, leiam não só sobre código, sobre tecnologia, mas sobre soft skills, né? Tentem desenvolver, entender ali o que a gente precisa melhorar. A gente sempre precisa melhorar, gente. Não existe ninguém perfeito. Eu tenho um monte de coisa que eu tenho que melhorar. Então, isso é uma coisa bem importante que vai ajudar. Essa humildade, esse autoconhecimento é a chave de tudo, né? Não só para a profissão, mas para a vida da gente, né? O Samucas concorda comigo. Com certeza. Eu comecei a evoluir muito mais depois que eu percebi isso e comecei a fazer essas autoavaliações, comecei a ler sobre isso, a tentar entender ali algumas atitudes que eu tinha, alguns pensamentos, sentimentos e tudo mais, e tu consegue evoluir ali a partir disso, né? Mas ali o LinkedIn é o currículo, né? Hoje, então, importante estar atualizado, importante entrar ali, né? Ver as mensagens. Já teve candidato que está ali open to work, eu entro, chamo, não tem contato nenhum. Aí a gente manda mesmo, nunca entra no LinkedIn e fica open to work ali. Está lá no celular, gente. Está lá no celular. Tem o costume de ver quando você vai no banheiro. Não é muito higiênico, mas quando você vai fazer lá o número 2,
Dá uma olhada no LinkedIn. E coloca ali, às vezes não tem experiência para colocar, mas é importante colocar projeto pessoal, projeto de faculdade, coloca bastante coisa no Git, né? Tenta fazer e colocar no Git, bota o link do Git ali no LinkedIn, isso é bem importante, gente, para conseguir iniciar, né? E não ser enrolão, né, Rô? Tem gente que quer pegar, pedir para o amigo fazer o código, quer fazer as coisas. Cara, mentira tem perna curta. Tem gente que tem habilidade de mentir. Tem gente que tem, consegue um pouquinho, cara, mas não é tanto tempo assim que você consegue, não. E depois que você se queima, cara, lembra-se? O mundo Isso não é tão aí, grande assim, não. exatamente. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. O não preço vale que você pagar vai ser caro, Ainda mais agora no mundo remoto. Você vai ficar famoso por ser um cara que não tem moral e a dignidade só perde uma vez, né? Não, não tem muito para você gastar, não. Exatamente. E tudo fica, né? Então, a gente tem que deixar nossa marca ali de forma positiva, de forma ética, né? Isso vai fazer toda a diferença um pouquinho mais na frente. Isso é certo. Então é isso, Rô. Eu vou deixar você em paz, que você falou para mim que você tinha até mais um pouco de tempo do que aqui. Eu até vou falar aqui, galera, não saia da call depois que a gente encerrar, Rô, porque senão a call quebra aqui, quebra a gravação. Eu vou agradecer demais. Aqui está muito aberto para você, aqui o canal para você falar o quanto você quiser. Eu acho que vai ter um monte de gente nos comentários. Vou depois compartilhar com você. Vai ter gente que querer comprar consultoria sua, pergunta se você faz consultoria. Vai sempre ter uns caras que perguntam isso. Vai ter um monte de gente aí, vai ter um monte de coisa aí. Você vai ver aí, vai ter coisa para caramba aí. Estou preocupada até. Comentários. Sejam bonzinhos. Se alguém falar mal de você, galera, ó, você tá, né? Eu tenho o botão para banir vocês do canal, né? Não mexe com meus amigos, a Rô é minha amiga, mano. E a gente pode marcar depois, a gente pode fazer até uma recorrência, daí com dúvidas, e depois a gente fazer outros. Eu adoro falar sobre esse. É uma ótima ideia. Né? De repente a gente foca num tópico, porque a gente falou muito generalizado de várias coisas. Então, de repente, em alguma outra coisa mais. O que vocês querem falar para a Rô na segunda? Aí eu coloco um postagem, o que vocês acham da ideia, galera? E aí você coloca tudo ali e coloca as perguntas. Exatamente, pode ser. Legal, legal mesmo. E se precisar de ajuda, fala com o Samuca, que daí depois ele me passa ali o contato. De repente, tu passa o contato do pessoal para mim e eu chamo eles. Então é isso, gente. Obrigado. E eu vou encerrar aqui. E você fica aí, Rô, porque senão vai acabar, a gravação vai dar pau. Tá bom, Tchau. Eu que agradeço. Tchau. Tchau. Falou! Ha!